Boa noite, pessoal. E o pessoal já está entrando aqui, como sempre, pontual, né? Mais cedo a gente estava aqui conversando com a Clarinha, foi super bacana. A Clarinha, que é uma pessoa com deficiência, que tem paralisia cerebral e tem feito vídeos aí maravilhosos ensinando a gente tanta coisa, né? E principalmente que eles vão muito além. E agora a gente está aqui para conversar com a Patrícia Ramos. A Patrícia Ramos, que é analista do Seguro Social, com formação em Serviço Social do Instituto de Seguro Social, do INSS. Ela é membro da diretoria do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS, conhecido como Fim de Poder. A Patrícia, já entrou aqui, deixa eu convidá-la aqui. A Patrícia vai entrar na tela agora. Olha, gente, a Patrícia é uma pessoa que eu conheço já há alguns poucos anos, né? Com ela vai poder falar isso. E eu não poderia deixar de trazer a Patrícia aqui para bater um papo com a gente, porque eu tenho certeza que ela vai agregar para muitos, né? Boa noite, Patrícia. Como é que você está? Eu estou bem, Tati. E você? Tudo jóia, graças a Deus. E muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Eu que estou honrada com o seu convite. Patrícia, primeira pergunta, me responda. A pessoa com deficiência visual cega, ela prefere ser chamada de cega ou pessoa com deficiência visual? Tati, aí vai depender, tá, de cada um. Como que a pessoa recebe esse nome, essa nomenclatura, por exemplo, cego, por exemplo. Porque a história, ela traz, né, aquela imagem do cego, aquele lá de Jericó. Então, muitas pessoas com deficiência visual, que não têm nenhuma visão, às vezes se sentem um pouco incomodadas, né, por ser chamadas no caso, com essa nomenclatura cega ou cego. Mas, né, pelos dispositivos e inclusive pela luta política do segmento de pessoas com deficiência, o nome cego é um nome aceitável, tá? E a pessoa que está chamando não está incorrendo em nenhum tipo de discriminação, tampouco alguma atitude, né, que venha a trazer danos. Agora, sempre bom perguntar, não é? Sempre é bom, porque as pessoas querem saber. Várias pessoas ficam na dúvida, Patrícia, se fala, você é cega, você tem deficiência visual, dá uma engasgadinha, né? Então, é bom que a gente chegue aqui em muitas pessoas para dizer, é tanto um como o outro. É, exatamente. E o legal, Tati, é a gente construir uma relação harmônica, uma situação que a gente consegue estar confortável, né? Tanto a pessoa que está dialogando, que não enxerga, tanto você, no caso, que enxerga. Então, a gente precisa construir essa relação. Então, não tem nenhum problema perguntar. Muito pelo contrário, a gente indica que a gente que possa perguntar sim. O que a pessoa prefere? E hoje, Patrícia, você tem conhecimento de quantos cegos a gente tem no Brasil? Olha, no Brasil eu sei que é muito, é assim, mas em Goiás, tá? Eu pesquisei para a gente dialogar sobre isso aqui em Goiás, que deve refletir aí, aqui em Goiás nós temos 18 mil pessoas cegas, tá? Se aqui Cegas, que em não. Goiás nós temos 18 mil, que é um estado com uma população menor do que no restante do Brasil, muito provavelmente na região sul, sudeste e nordeste, né, nós temos aí bem mais, né? Lembrando aqui, Patrícia, que os nossos seguidores, eles estão em todos os locais do Brasil e também muitos que nos seguem estão fora do Brasil, né? Então a Maravilha. gente, então a gente tem muita gente aqui seguindo a gente de todo lugar. E aí, a gente percebeu de uma semana para cá uma movimentação nas redes sociais das pessoas cegas, dizendo que elas não estavam tendo acesso, né, pleno às redes sociais.
E aí, Patrícia, que é isso? O que está acontecendo? Mas primeiro, antes da gente tocar nesse assunto sobre se as redes sociais são ou não são para todos, fala pra gente, na sua infância, na sua adolescência, como que você, pessoa com deficiência visual, fazia para ter acesso à informação? Então, eu perdi a visão aos 14 anos, né? E aí eu morava no interior, aqui próximo de Goiânia. Eu aprendi a orientação e mobilidade, depois as atividades diárias, né? Tanto doméstica quanto outras coisas que está no dia a dia, e voltei para a escola. O meu acesso à informação acontecia, principalmente na escola, quando as pessoas liam para mim, né? Inclusive, você estudou a mesma que eu. Então, Esturdia! então, o meu acesso começava por aí, né? Pelo um gesto solidário de um colega. Depois, passar de um tempo, assim, uns 3, 4 anos, foi que eu tive a oportunidade de aprender informática. E outras pessoas também faziam a leitura para mim de livros e pelo Braille. Então, vamos colocar que a partir dos 17 anos é que eu comecei a ter acesso, eu mesmo acessar algum tipo de informação. Entendi. Então, era por via, então, do Braille. Mas aí, Patrícia, a gente entra naquela questão. Você lia pelo Braille. Mas e aí, você tinha esse material disponível? Não, não tinha. Eu contava com o apoio da Biblioteca Braille, né, que fica na Praça Cívica, no centro de Goiânia, e tinham livros lá que já estavam pré-estabelecidos, né? Então, era literatura que já tinham sido disponibilizadas no formato Braille. Mas, por exemplo, na escola, eu não tinha o material em Braille ou adaptado para que eu pudesse acompanhar e igual oportunidade com os meus colegas. Aliás, eu nunca tive um material, tá, Tati? Nunca tive um material na minha vida inteira, nem de ensino fundamental, médio e tampouco na universidade. Entendi, Patrícia. E agora, hoje, talvez as coisas estejam mais fáceis por conta da tecnologia assistiva. Patrícia, o que é uma tecnologia assistiva? Então, ó, tecnologia, ela pode ser, ela vem do mundo, né? Desses empreendimentos que nós temos no mundo da informática, dentre outras tecnologias mais aprimoradas, que aí tem a ver com a robótica, dentre outros. E também, Tati, aquela que eu mesmo ou a minha própria comunidade consegue fazer. Então, por exemplo, eu não sei se você se lembra de pessoas que tinham dificuldade, por exemplo, para caminhar porque a perna era mais curta. Tem famílias que conseguem, isso é muito comum nas comunidades, consegue fazer a palmilha, né, de maneira rudimentar, consegue fazer a palmilha e essa pessoa consegue, é claro que não da forma que deveria, mas consegue basicamente nivelar aí a forma de trocar os passos, né? Muitas vezes a gente faz adaptação na caneta quando a gente enrola, né, alguma fita para engrossar quem tem problema de pinça. Então, a tecnologia é isso. A tecnologia é algo que vem para atender uma necessidade. Quando ela é assistiva, ela vem para assistir algo. Então, o ledor de tela, como o software JAWS, NVDA, Talkback, outros que nós temos por aí, ele assiste a pessoa cega. Ele presta assistência à pessoa cega para que ela consiga interagir, no caso dos ledores de tela, com o Windows. No caso aqui, nós estamos falando, né, do smartphone,
quem tem iPhone também, no caso iOS, tem o iOS. Então, ele vem para fazer essa mediação, ele assiste. Então, sempre que pensar em recurso assistivo, ele vem nessa concepção, para assistir alguém em uma determinada tarefa, em uma determinada atividade. Sim, nesse mundo que a gente vive hoje, Patrícia, né, que a gente precisa de celular, a gente precisa de tablet, computador para tudo, né? Fica meio complicado se essa tecnologia assistiva que os cegos usam, no caso que você está explicando aí, o ledor, ela não for compatível com aquela rede social, não é? Perfeita. Então, Tati, olha só. O que que tem acontecido? Nós temos documentos nacionais e internacionais. No Brasil, nós temos o IMAG 3, tá? Versão 3. E internacional, nós temos o W3C. Esses são documentos que norteiam quem constrói qualquer tipo de ambiente virtual a garantir, né, os recursos de acessibilidade. Contudo, infelizmente, isso não tem garantido, né? Esses documentos não têm garantido com que as redes sociais, os sistemas corporativos, próprio documento que as pessoas produzem, venha com essa acessibilidade. Então, vou fazer aqui um exemplo para que as pessoas possam entender. O software, ele lê, quando chega em um gráfico, em uma imagem, ele para. Tati, é como se fosse uma cadeira de rodas que precisa entrar num banheiro, né? Um cadeirante que precisa entrar no banheiro, só que a porta ela é tão estreita que a pessoa não consegue passar. Lá dentro está tudo adaptado, mas a porta não deixa ela entrar. É exatamente o que acontece. O ledor de tela, ele vai até chegar uma imagem. Chegou, ele para. Ele não consegue adentrar em documentos, quando está no formato de imagem, né? E aí entra na questão, né? As redes sociais, muitas estão trabalhando muito com imagens, principalmente com fotos, né? Isso para pessoa cega, quando o dono do Instagram, o dono do Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, essa pessoa que está operando, quando ela não tem consciência disso, ela vai lá e posta uma foto. Postou uma foto sem fazer a descrição, automaticamente eu estou excluindo, eu estou tirando o direito de quem não enxerga ter acesso àquilo que eu postei. Exato, Patrícia. E como é que você se sente diante dessa exclusão? Bom, são duas situações, né? A primeira é de que muitas vezes eu sinto frustração, tristeza, uma sensação mesmo de como se eu não fizesse parte. Aí, a minha responsabilidade ética e política diante da exclusão me coloca como se eu fosse responsável por ajudar com que nós possamos construir ambientes que sejam físicos ou que sejam, no caso, virtuais, inclusivos e acessíveis, né? Então, nesse momento é onde vem a razão e diz, opa, balança a saia, sacode e a poeira levanta e a gente precisa ir a fundo para que a gente possa dialogar com as pessoas, porque a exclusão, ela vem de um padrão de sociabilidade, né? Então, eu sou responsável, Tati, você e quem está nos ouvindo, quem está aqui com a gente, participando, são responsáveis para construir um mundo melhor. Com certeza. Então, todas as pessoas que fazem parte aí de grupos, né? E principalmente grupo de WhatsApp, que é algo assim que todo mundo faz parte, né? Que eu acho que de todos é o mais comum.
tomar esse cuidado. A partir do momento que você sabe que tem uma pessoa com deficiência visual ali naquele grupo, procurar estar explicando aquelas imagens, aqueles gráficos, aqueles documentos ali que você está colocando. Ah, uma dúvida. E se a pessoa colocar um documento, digamos, em PDF, Patrícia, vocês conseguem ler? Se for o PDF pesquisável, sim. Porque o PDF pesquisável, ele é como se tivesse uma imagem e o texto está embaixo dele. Aí o ledor consegue. Então, sim, a gente orienta, né, principalmente as pessoas que estão trabalhando, que precisam mandar algum documento ou anexar em alguma aba, né, nesse mundo virtual, sempre optam pelo PDF pesquisável. Isso facilita demais a vida. Agora, com a digitalização dos serviços, né, Tati? É sim, importante, né, que, por exemplo, quem é advogado, que tem que ir lá naquele ambiente lá eletrônico, né, para fazer as petições, aquele advogado que vai passar um documento um para o outro, lembre-se, olha, documento em PDF pesquisável, porque daí é tranquilo. Agora, se eu for lá só e digitar em modo de imagem, eu complico a vida da pessoa. Me fala uma coisa, Patrícia, como é que eu sei que o documento ele é um PDF pesquisável? Porque às vezes eu posso estar mandando um PDF não pesquisável porque eu não soube analisar. Como que é que eu faço para saber? Tati, você me apertou sem me abraçar. Ah, vamos recorrer aos universitários. Universitários, vocês estão aí? Conta pra gente. Se alguém souber como que é que a gente tem que fazer para descobrir, conta aqui pra gente que a gente está esperando, viu? E aí, como que eu, que vejo, enxergo, como que eu vou identificar que aquele PDF é pesquisável ou não? Porque, olha só, PDF é um tipo de documento que hoje a gente usa muito. Nunca se usou tanto PDF como hoje. Então, a gente pode começar uma campanha do PDF pesquisável. Por que não? Ora! Isso é a cara do direito e inclusão. Então, vamos descobrir como é que faz isso, tá? E vamos disseminar essa informação que eu não tenho. E eu acho que, da mesma forma que eu não tenho, a maioria dos brasileiros também não tem. Não é mesmo? É verdade. Agora, com relação a essa questão dos acessos às redes sociais. Olha só, pessoal, na semana passada estava essa movimentação e o pessoal da comunidade cega, tá certo eu utilizar a comunidade cega? Então, não está errado, mas eu queria fazer uma reflexão. Sim. A gente fala comunidade surda, comunidade cega. Para mim, nós estamos separando. Tá? Porque a comunidade, nós temos cego, nós temos negro, nós temos LGBT. A gente fala comunidade negra, a gente fala comunidade dos japoneses, a comunidade... Existe mesmo essa separação que a gente faz sem querer, né? Sem querer. Então, eu oriento assim, vamos politicamente correto, eu acho que é bom a gente não ir reforçando, né? Beleza, beleza. Então, não vamos reforçar a comunidade. Então, vamos falar o seguinte. Estamos vendo, né, que as pessoas com deficiência visual aí em todo o Brasil começou a se manifestar na semana passada com relação ao Instagram. Instagram, não me derrube nesse momento. É verdade. O que estava acontecendo? Os ledores não estavam captando os stories. É isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo. E aí? Quem construiu a ferramenta pode até ter passado, né, o protótipo para um analista que tem usabilidade com ledor de tela. Agora, Tati, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. Pode ser que um cego, tá, com alta usabilidade, isso pode ser, eu tô falando pode ser, que ele testou. Agora, sim, uma coisa é uma pessoa com alta usabilidade, que tem o domínio das tecnologias assistivas plenamente. Outra coisa é um usuário que tem uma usabilidade mediana para baixa,
Por que eu estou fazendo questão de ressaltar isso? Infelizmente, os centros especializados de reabilitação, ele não tem dado conta, tá, de trazer vamos dizer assim, essa oportunidade da pessoa com deficiência saber utilizar de maneira plena as tecnologias assistivas, porque não é só pegar a tecnologia e entregar para a pessoa. Além disso, né, essa questão da informática, da web, é muito visual. Então, se o ledor de tela, se a pessoa não tem domínio pleno dele, e se, por exemplo, ela não enxerga nada, ela vai ter muitas dificuldades, Tati. Então, eu digo o seguinte, olha, não basta, é preciso pensar que esses testes precisam ser feitos com diferentes grupos de pessoas cegas. Aquela que tem usabilidade máxima, aquela que tem mediana. No mínimo isso. Entendi, entendi. Para quem enxerga não é intuitivo, pode ser que ninguém te ensinou a mexer, mas você vai mexendo lá, você não vai descobrindo? Sim. Ele é quase que intuitivo, não é? Sim, sim. Da engenharia. No caso da pessoa com deficiência, ela não conta com isso. Ela tem que saber utilizar mesmo o ledor de tela. Agora, que ele é inacessível, isso não tenha dúvida, né? Isso aí, ele é realmente inacessível. Eu fiz questão de ver se o problema estava só comigo, mas não é. Não Muitas era. pessoas que têm Pois é. usabilidade reclamaram. Inclusive aqui no Direito à Inclusão a gente publicou alguns vídeos aí de pessoas cegas reclamando, né? E com toda razão. Afinal de contas, as informações elas devem ser para todos, né? O Marcos Gardeni, nosso amigo pedagogo lá do Ministério Público, ele está falando aqui que essa opção do PDF pesquisável aparece, né? Eu não estou lembrada de ver, eu vou começar a prestar mais atenção agora na hora de transformar um documento em PDF, se aparece lá essa opção, sim, tá, Marcos? Obrigada. O Rodrigo Dias da Fonseca, querido amigo, juiz do trabalho, né, aqui, tá mandando também um recadinho. Rodrigo, um beijo para você. E é isso aí, Patrícia. Eu acho que o caminho ele é longo, né? Tanto em tecnologias como também na área do trabalho. E eu queria contar para vocês o seguinte, que a Patrícia ela é uma pessoa extremamente atuante, né? E que é uma pessoa de muitas idas e vindas a Brasília. Sabe o que acontece, Patrícia? No Brasil, acontece o seguinte, às vezes as pessoas que fazem muitas coisas, as demais, elas não ficam sabendo, por exemplo, que se ela conseguiu uma calçada acessível em tal lugar, elas não sabem que foi uma instituição que foi, lutou e conseguiu, né? Porque, infelizmente, as coisas não acontecem, né? Da forma como deveriam ser, de ofício. Na maioria das vezes, a gente tem que correr atrás para fazer uso daquele direito. E a Patrícia, ela é um exemplo no Brasil de pessoa que corre muito atrás e eu sou testemunha, né? Patrícia, fala um pouquinho aqui, vamos aproveitar que a gente está aqui, fala 3 minutinhos para gente sobre algumas ações muito importantes que vocês tiveram aí para favorecer todas as pessoas com deficiência do Brasil. Vamos começar pela PEC lá do trabalho? Vamos. Então, a primeira ação, né, é do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência reabilitadas pelo INSS, Fim de Poder. Esse fórum, gente, é importante dizer que ele é constituído pela união da sociedade civil com o poder público. Na representação da sociedade civil, nós temos as entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e temos também as entidades que representam os empresários. Já do outro lado, nós temos o poder público. Por que esse fórum tem esse formato? É porque a gente entende que é preciso dialogar de quais são os problemas e juntos encontrar uma solução.
Então, o fórum, ele propõe políticas públicas, ele propõe uma série de ações. Dentre estas, nós fizemos um movimento, eu não sei se muitas pessoas se lembram, mas estavam propondo, né, uma PEC que reduzisse a cota voltada às pessoas com deficiência, aquela estabelecida na 8.213, lá no artigo 89, 100, acho que é 90, parece. Agora me deu um branco aqui. Mas a ideia era que diminuísse. A gente conseguiu, né? Sentou As com cotas no mercado de trabalho, né? isso, isso. Sentou com o deputado, né, que estava propondo, e a gente conseguiu fazer com que ele arquivasse isso. Além disso, nós também fizemos uma movimentação grande no Congresso, né? E a gente tem feito ainda, só que hoje de forma diferente, para que essa pressão, né, desse setor produtivo em relação à contratação da pessoa com deficiência e do reabilitado pelo INSS não seja atendida, porque eles realmente lutam para diminuir a cota, né, diminuir as vagas, porque entendem que a pessoa com deficiência não tem nenhuma produtividade e quando tem é baixíssima, quer dizer, não compensa fazer todo aquele investimento que eles acham que é investimento. Não compreendem que o que eles estão fazendo, na verdade, é oportunizar dentro, né, daquele ambiente uma relação, né, onde as pessoas elas vão ter oportunidade de conviver e identificar o que cada um tem de potencial, né? E, sobretudo, que existe a parte da responsabilidade social, né? Então, a empresa ela precisa compreender qual que é o papel dela nessa questão da responsabilidade social, porque se a gente não pensar dessa forma e a gente pensar unicamente, né, na produção de lucro, a gente não vai jamais construir uma sociedade onde as pessoas que estão menos favorecidas possam participar. Patrícia, a gente está caminhando aqui para o final e a gente vai chamar a Carolina Sacramento para falar aqui um pouquinho depois de você, porque ela está fazendo um levantamento aí com relação a essas ferramentas, né? A essas dificuldades que as pessoas cegas estão tendo com relação às redes sociais. Eu queria que você encerrasse agora, para mim, fizesse suas considerações finais, me dizendo o seguinte: qual que é o seu maior anseio com relação à inclusão social da pessoa com deficiência? Meu maior anseio é que a gente possa ter o espaço para dialogar, porque eu acredito, Tati, que a inclusão ela acontece tanto pela pessoa com deficiência, ela também precisa ser protagonista nisso, e, né, a sociedade num todo, e o poder público cumprindo o seu papel. Então, eu penso numa inclusão aonde ela não venha pensada de pessoas que não têm deficiência. Eu penso numa inclusão feita por pessoas que têm deficiência ou pessoas que têm algo a ver diretamente com uma pessoa com deficiência, junto com a sociedade e o poder público cumprindo o seu papel. Esse é o meu anseio. Parabéns, doutora Patrícia. E muito obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui conosco, agregando, ensinando. Convido para estar aqui conosco mais vezes, né? E um beijo grande, fica com Deus e até breve. Obrigada, Tati. Continua assim sempre, hein? Continuo. Você sabe que eu continuo. Eu Gente, sei. eu vou remover a Patrícia e vou colocar a Carolina Sacramento, lá do Rio de Janeiro.
A Carolina, ela está fazendo um levantamento sobre as pessoas com deficiência visual e essa dificuldade de acesso às redes sociais, tá bom? Estou chamando aqui a Carolina para a gente conversar aqui rapidinho sobre isso, sobre esse levantamento que ela está fazendo. Olha só, as pessoas não estão falando disso. Você ouviu alguém falando disso? Não, as pessoas não estão falando disso e nós temos que dar a palavra para as pessoas que estão lutando por isso. Carolina Sacramento, muito prazer, bem-vinda ao Direito à Olá, Inclusão. muito obrigada, Tati, pela oportunidade. Agradeço, Tati e Patrícia, né, pelo convite, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, sobre a pesquisa. Eu desenvolvo essa pesquisa no Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade da Unirio, tá, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, liderado pela minha orientadora, a professora Simone Bacelar Leal Ferreira. E essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela esse levantamento, né, ele faz parte Sim. da minha pesquisa de doutorado, tá? Eu espero que a conexão esteja boa, tá? Tá Que tudo ok onde eu aqui. moro aqui não é muito boa a conexão, espero que vocês estejam... Tá ok? Então, ótimo. Você é pessoa então, com deficiência, Carolina? esse levantamento faz parte... Não sou uma pessoa com deficiência. E isso até é uma questão, né? Eu estou falando sobre isso, fazendo um levantamento sobre essa questão, né? E é óbvio que não estou no lugar dessas pessoas. Então, por isso é muito importante ouvi-las, né? Já que eu não tenho esse protagonismo, né? Não posso representá-las diretamente por não ser uma pessoa com deficiência. Falar isso então, também. esses levantamentos... Exatamente. Então, essa pesquisa busca esse contato, né, na verdade, com as pessoas com deficiência é até uma característica muito presente nas pesquisas que são desenvolvidas pelo NAU, né, que é o meu grupo de pesquisa lá, que eu faço parte, né, da Unirio. E então, esse levantamento, né, foram 2 levantamentos, na verdade, como parte da minha tese de doutorado. O primeiro levantamento eu fiz com pessoas ditas videntes, né, que não possuem deficiência visual, né? Sim. E esse levantamento feito com essas pessoas videntes, foram consultados 338 pessoas, né? E aí, assim, não foi para minha surpresa, não posso dizer isso, porque esse número reflete realmente a fala da Patrícia, né? O que ela está colocando aí como uma realidade das pessoas com deficiência. 70% das pessoas que participaram desse primeiro levantamento, elas alegaram que não fornecem descrições para as imagens que elas produzem e compartilham nas redes sociais. Então, um número muito grande, né, de pessoas que não fazem esse tipo de ação, né? Então, essa pesquisa de doutorado, ela fala sobre redes sociais, né? Mais especificamente sobre as imagens, sobre os vídeos, as figurinhas, todos os conteúdos visuais, né, de natureza visual que circulam nessas redes, né? Como as redes sociais o conteúdo é muito produzido pelos próprios utilizadores, então essa questão da descrição é muito relevante, é muito importante, né? Principalmente porque esses utilizadores muitas vezes nem sabem que isso é importante, não sabem como dizer. Né? Eu pego o Instagram, vou lá no feed e vou olhando as figuras e vou lendo, né? Agora, a pessoa que tem deficiência visual, ela não está vendo aquela figura, aquela foto, ela não está sabendo o que está acontecendo se a pessoa simplesmente só vai lá e coloca aquela foto, não é mesmo? A internet... Mas ela caiu. Vamos ver se a gente busca ela aqui de novo, porque esse papo tá bom, né, gente? Vamos ver aqui se a Carolina entra de novo. Então, gente, o que a gente percebe é que muita gente aí, por melhor que seja, às vezes ela não percebe que quando ela coloca uma postagem sem dizer o que está acontecendo ali, aquela pessoa com deficiência visual, ela não está vendo nada. Né? Voltei aqui Carolina, pro papo. Eu tenho uma pergunta para você. Sim, pode falar. Já que a gente falou de Instagram, né, desse problemática com o Instagram, olha só, no feed do Instagram, eu posso muito bem colocar a foto e depois colocar a descrição do que está acontecendo lá na foto. Mas aí, nos stories, como que a gente faz?
Não sei dizer como faz, tá? Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu não sou uma usuária muito assídua do Instagram, apesar de estar pesquisando sobre redes sociais, né? Sobre redes sociais, inclusive Facebook, que é a que eu mais utilizo, WhatsApp. Então, eu não sei te dizer como faz isso, tá? Quem, por exemplo, posta em stories podia ajudar a gente a responder isso. Se existe algum campo de texto Exatamente. onde isso é possível ser feito, tá? E aí, pessoal, Então, tem alguém aqui para dar jogo essa a resposta pergunta. para gente? Socorre a gente aqui. Lá nos stories, existe algum campo que a gente Um pode estar texto. colocando um texto descritivo daquilo que a gente está postando, daquela imagem que a gente está colocando, né? Em Então, geral, quando as pessoas fazem, né, esse tipo de descrição, muitas vezes eu estou vendo aqui nos comentários, né, que as pessoas estão falando, eu uso muito hashtag para cego ver, para todos verem, né? Então, assim, isso geralmente no post, né? Tanto do Instagram, do Facebook, exatamente. né? Até do próprio WhatsApp. No WhatsApp também é feito muita descrição em áudio, tá? As pessoas às vezes costumam fornecer mais, são poucas Eu as prefiro pessoas, fazer em né? áudio, porque eu acho que é mais rápido, né? Assim, quando a gente sabe que tem uma pessoa com deficiência visual ali no grupo, a gente já manda tudo no áudio, que fica tudo mais fácil. Sim, com certeza. Ninguém sabe responder sobre os stories? Ô, Ajudem gente, a ajuda gente aí, aqui. ajuda. Aqui todo mundo participa, gente. É. Inclusive socorrendo a gente. Exatamente. Eu não sei Mas- disso, mas o fato é que realmente o Instagram, nesse segundo levantamento, não sei se deu tempo de falar, se minha conexão caiu antes, né? Se vocês conseguiram ouvir sobre ele está em andamento agora e é com pessoas com deficiência visual. Tá? E nesse segundo levantamento, o que as pessoas com deficiência visual alegam é que o Instagram é muito difícil, assim, é muito complexo de interagir. De todas as redes sociais que a gente está investigando, há uma reclamação bem grande, assim, bem constante da questão da acessibilidade, né? Não apenas das imagens, né? Principalmente as imagens que não são descritas, né? Porque o Instagram, mas do próprio ele aplicativo. trabalha muito mais com imagem, Exatamente, né? E ao contrário do Facebook, por exemplo, ele tem alguns recursos, né, de descrição automática da imagem, né? É uma descrição bem superficial, né? Fala assim, a foto ao ar livre tem 3 pessoas. Se a pessoa estiver marcada, fala o nome das pessoas que estão na foto. Parece que tem isso na foto. Então, assim, o Facebook ele dá uma descrição muito breve. O Instagram ainda não faz isso. Então, há essa reclamação muito grande desse público, né, das pessoas com deficiência visual, sobre a questão da descrição nesses espaços, nessas redes. Tá? Certo. Mas fala mais um pouquinho dessa pesquisa. Tem muita gente que entrou agora aqui, Carolina. Sim. Então, é uma pesquisa do Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade da Unirio, né? E ela é uma pesquisa de doutorado e tem várias etapas. As etapas que estão... a primeira terminou, que foi um levantamento com pessoas sem deficiência visual, ditas videntes, para entender como elas fazem isso, né? E se elas fazem esse tipo de descrição das imagens. E o resultado foi que a maioria realmente, mais 70%, não faz. Né? E a segunda etapa da pesquisa, né, ainda está em andamento, né? Eu estou fazendo diversas conversas e estou distribuindo bastante esse questionário online com pessoas com deficiência visual, porque eu quero entender quais são as dificuldades que elas enfrentam no acesso ao conteúdo visual nessas redes. Olha aí, gente, vamos participar. E como é que o pessoal vai ter acesso? Lembrando que muita gente vai assistir a gente depois. Sim. Como que o pessoal vai ter acesso ao seu questionário para poder estar contribuindo? Olha, esse questionário está disponível no site do Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade da Unirio, que é nau.uniriotech.br. Tá? Vamos fazer o seguinte? Você vai me mandar isso aí, o link, tá bom. Tá? Você vai me mandar esse link e eu vou postar lá no Facebook do Direito à Inclusão. Que ótimo! Para o pessoal estar entrando e participando. Olha aí, pessoal, tarefa de casa para todos vocês, hein? Entrar lá no Facebook do Direito à Inclusão e preencher o questionário. A gente tem que colaborar. Muito obrigada pela divulgação, tá? Então é isso, assim, esse questionário agora é direcionado a pessoas que usam leitor de telas, que dependem, né, que alguém tenha feito uma descrição da imagem. Então, a ideia é realmente entender esse comportamento, entendeu? Essas dificuldades das pessoas com deficiência visual no acesso a essas informações. E aí, até agora, né, ainda não terminou a coleta, né, mas eu posso dar alguns resultados preliminares aqui da pesquisa, né? A maior dificuldade é o fato de realmente as pessoas não disponibilizarem essa alternativa.
Às vezes a alternativa que é fornecida é genérica, muita gente não sabe como fazer isso, né? Como descrever imagens, né? E também às vezes tem gente que descreve errado, muitos já falaram isso, poxa, mas não falou direito o que tinha, e aí eu me confundi e não consegui entender aquele conteúdo. Exatamente. Então, essas coisas são muito importantes. Eu queria até falar uma coisa muito relevante que está acontecendo agora. Eu não sei se vocês conhecem o Movimento Web para Todos. Eu não faço parte, apesar de ser uma pessoa que admira muito esse trabalho, né? É uma ONG, né? Uma empresa que faz toda uma divulgação das questões da acessibilidade na web. E eles lançaram agora uma campanha, Imagens que Falam, né, para a gente poder divulgar nas nossas redes sociais a importância de descrever as imagens nessas redes, tá? Bacana. E aí eu chamo a atenção, né, de vocês para conhecerem também esse movimento, tá? E que ele é muito importante, assim, para essas pessoas. Inclusive, uma das questões do questionário que está sendo aplicado é isso: se as pessoas com deficiência visual, né, que são os protagonistas dessa causa, né, dessa questão, se eles acham importante esse tipo de campanha, e a grande maioria diz que sim, entendeu? Então se o pessoal acha importante a campanha, vamos agir, gente. Olha só, sim, a Carolina exatamente. vai me mandar o link, eu vou postar do no Facebook questionário do Direito e Inclusão e vamos lá preencher o questionário. Se você conhece uma pessoa, e quem é essa pessoa que pode preencher esse questionário? Esse questionário que está aberto hoje, ele é direcionado a pessoas cegas ou com baixa visão que usem leitor de telas para interagir nas redes sociais online. Tá? Ótimo. Então, eu acho que grande parte, principalmente os mais novos, usam essa tecnologia assistiva. Pessoal, você não é pessoa com deficiência visual, mas você conhece alguém que vai lá no nosso post, marca a pessoa, tá? Pega o link, copia o link, manda para a pessoa. Isso aí vai ser construtivo para todo mundo, Carolina. E olha, a gente vai voltar a falar disso. Tá bom? Você vai me informar quando os resultados efetivos estiverem prontos, para a gente voltar a tocar nesse assunto, porque isso aí dá pano para manga. E a gente tem que ver o seguinte: as pessoas não estão falando disso. As pessoas querem falar de coisas que dá ibope, de coisas que chamam muita gente. E não é assim, pessoal. A gente tem que usar as mídias, a gente tem que fazer nosso papel social. A gente tem que levar esse tipo de informação para a sociedade, porque muita gente aí não está sabendo que as pessoas com deficiência visual estão sendo praticamente impedidas de acessar as redes porque elas não têm esse acesso. O ledor não consegue. Não é mesmo? Então vamos falar disso, tá bom? Carolina, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vou encerrar aqui. Até uma próxima e mantenha contato conosco, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, é isso. A gente tem que falar desses assuntos, né? E aqui no Direito e Inclusão, a gente fala, a gente entrega até o chefe Instagram, tá bom? Muito obrigado para quem esteve aqui conosco. E olha só, vai ficar no IGTV, tá bom? Disponível. Chama o pessoal que tem baixa visão, que tem deficiência visual, pede para eles assistirem e logo, logo tá lá no nosso YouTube, no Direito e Inclusão, tá bom? A gente preparou um canal no YouTube com lives, com vídeos que falam aí do direito e principalmente da inclusão da pessoa com deficiência, tá bom? E a gente tá aqui para isso. Dr. William, que prazer vê-lo. Pessoal, beijo, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima e logo